A gente recebe agora ele, Roberto Dumas, economista e professor do INSPER, na nossa programação. Sempre muito bom tê-lo com a gente. Dumas, obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, Paula. Não sei se o Felipe está aí também ainda, mas bom dia, Felipe. Tá aqui. Tá aqui, daqui a pouquinho ele, viu, Dumas? Sempre as damas aqui, começando a entrevista, depois vai... É que eu tenho um truque, né? Eu falo pro Felipe que eu começo com as mais fáceis e deixo as perguntas mais difíceis depois para ele. Sempre assim. Brincadeiras à parte, Dumas, brincadeiras à parte, quero falar contigo sobre a Argentina, por sinal, né? Sei que a gente até gravou já strike sobre a Argentina, você domina muito esse tema, então, aproveitando a sua oportunidade, como é que você avalia, de fato, essa recente queda da inflação aí na Argentina ali para um dígito em abril? Quais fatores você acaba atribuindo, né, para essa desaceleração? E também entender suas expectativas aí para essa trajetória de inflação num curto e médio prazo para a Argentina. Veja, Paula, economicamente era de certa maneira esperado, porque o Milei cortou aquele relacionamento promíscuo, vamos dizer assim, que existia entre o Tesouro e o Banco Central. Ou seja, de 2003 a 2023, o Banco Central da República Argentina chegou a emitir 23.400% de base monetária e a inflação bateu 12.000%. Então ele falou, olha, principalmente na época de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que foi o mandato anterior, ele falou, olha, esse tipo de relacionamento, a gente sabe, não adianta você querer imprimir moeda achando que vai livrar a pobreza, isso pelo amor de Deus. Não sei quem ainda pode entender uma coisa dessa. Foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que mesmo Macri, que não era tido como peronista, mas ficou um pouco peronista, ele adotou o chamado preços cuidados, foi continuado no governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Veja, nós fizemos isso no Plano Cruzado, nós fizemos isso no Plano Cruzado Novo. Você congelar preço, e quando o preço congelado é abaixo do preço de equilíbrio, meu Deus, aula de macroeconomia, microeconomia primeira. Se você fechou e bateu o preço abaixo, antes de ter o match, onde que a demanda cruza com a oferta, obviamente que a demanda vai ser maior que a oferta, não está no preço de equilíbrio, vai ter um desabastecimento. Como nós víamos no Plano Cruzado, que foram pegar o boi no pasto. Então é só entrar no Google, por exemplo, desabastecimento nas gôndolas da Argentina, coisa de ano passado. Ele chegou e falou, olha, então vamos deixar o preço livre. Quando ele deixa o preço livre, o que acontece? Uma pancada para cima. Vamos ajustar o preço ao nível de demanda e oferta, justamente onde vai dar o match. Então a inflação acaba subindo rápido. Mas depois que ela subiu, ela já encontrou um ponto de equilíbrio. Mesma coisa acontecia com as economias, vamos dizer assim, da época da União Soviética. Quando saiu a União Soviética e parou o comunismo, onde o preço era controlado pelo órgão planejador central, você sempre tinha um impacto para depois, olha, agora nós estamos realmente com a cabeça acima do nível do mar. Então, resolveu. Mas a inflação continua ainda alta. Por que continua alta? Você tem, primeiro, você cortou subsídios de energia e transporte, isso prejudica a renda do trabalhador. Por que ela está caindo primeiro? Isso prejudica a renda do trabalhador. Mas vamos deixar claro o seguinte, o que o Javier Milei conta desde o começo é muito evidente. Não há plata, não tem o dinheiro. Nem do lado fiscal, não adianta emitir, como os antigos peronistas queriam fazer, por isso, preciso cortar subsídios, não tem jeito, mandar funcionalismo público embora, não tem jeito, é uma patologia. E outra, não há plata também pelo lado internacional. O que é pelo lado internacional? Não tem reserva internacional. Se você não tem reserva internacional, não adianta você pedir dinheiro emprestado. Você acabou de dar um calote na época de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, tudo bem, quem tomou dinheiro foi o Maurício Macri, mas acabou de dar o calote do Alberto Fernandes de 50 bilhões do FMI. Então, como é que eu vou gerar? Vou gerar tentando aumentar as exportações. Eu não posso pedir para todo mundo comprar as minhas coisas. A única maneira de você melhorar a competitividade dos seus produtos, não tem jeito, é uma maxi depreciação cambial.
o câmbio sai de 300 para 800. Joga tudo isso daí, você libera o preço, deprecia o câmbio, no primeiro momento a inflação dá uma pancada. Depois, a hora que você praticamente se ajusta com o mercado, ela começa a turbulência existente. Pós, entre aspas, parcialmente conserto da casa, começa a inflação retroceder. Tem um problema. Macroeconomicamente está certo, como a gente sempre fala, bezetacil dói demais. É uma patologia, não dá para subir a taxa de juros para 300%, porque isso você não tem. Vamos fazer um plano real. Olha, é complicado fazer um plano real, porque, veja, a economia é uma ciência social. Eles tentaram fazer o currency board na época de Domingo Cavallo e Carlos Menem. Depois, Fernando de la Rua foi fazer o corralito, Eduardo Duhalde fez uma pesificação assimétrica. A população sabe que coisas de fixar o câmbio, não dolarizar, mas fixar o câmbio, mesmo que seja com currency board, acabou não dando certo de 1991 até 2002. Então, o que a gente pode fazer daqui para frente? O que nós estamos falando? Tem que usar a cartilha macroeconômica básica. Ao fazer isso, você causa pesadas perdas sociais. Veja, o nível de miséria da economia, da população argentina, antes, já da época de Alberto Fernandes, era da ordem de 40%. Isso já pulou para 60%. Então, veja, em que pese que no curto prazo o remédio é amargo, vai ser difícil, mas não tem outra maneira. Ela fala, vamos dolarizar. Também não é uma boa ideia, porque ao dolarizar, você vai perder completamente a política monetária. Não estou dizendo a política monetária promíscua junto com o Banco Central. E outra, a taxa de juros dos Estados Unidos, porque eu vou virar um estado dos Estados Unidos, a taxa de juros dos Estados Unidos certamente não vai servir para controlar a inflação, mesmo que com inércia inflacionária da Argentina. Então, você vai ter um choque macroeconômico assimétrico, como aconteceu com a crise da zona do euro em 2010. Taxa de juros foi adequada, lógico, não foi nem próximo do que está acontecendo, mas a taxa de juro real foi adequada para a Alemanha, mas ficou em taxa de juro real negativa para os PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Então, vocês já aprenderam isso também, tá? Mas não dá para dolarizar. Agora, se macroeconômico faz sentido, na parte macroeconômica faz sentido, na parte social o custo parece que está um pouco alto demais. Então fica aquela pergunta, será que a sociedade vai segurar isso daí? A última pesquisa de opinião mostra, por incrível que pareça, né? Porque eu conversei com um amigo que acabou de chegar em Buenos Aires, e ele estava, claro, isso não é uma amostra representativa da economia, do pensamento dos agentes econômicos argentinos. Mas ele disse o seguinte, falou, olha, é a nossa última chance. Já passamos de 1991 a 2001, 2002, Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, antes disso, Nestor Kirchner, Cristina Kirchner, Macri, voltou o Alberto, tudo não deu certo, é a nossa última chance. Então você está com nível de aprovação de 49%. Então esse é o problema. Enquanto você tenta arrumar a economia, vamos ter muitas pessoas feridas. E a gente já falou várias vezes aqui no canal que economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia vai mal, apesar de estar não tão ruim assim pelo lado da inflação, a sociedade reclama. A sociedade reclama, eu tiro o presidente. Eu faço algum impeachment de alguma forma. Então, isso é o que pode ser uma espada de Damocles, eventualmente, na cabeça da Argentina. Falou, precisamos de um choque de boa política macroeconômica. Não tem outra saída. Não dá para imprimir moeda. Não dá para fixar câmbio. Não dá para fixar preços e salários. Já foi feito isso. Já fizeram isso. Já fizemos isso. Ou seja, a Argentina de 2001 a 2022, 2023, é como a gente sempre fala, não aprenderam nada e não esqueceram nada. É hora de aplicar a boa e velha política macroeconômica, entrar com antibiótico, que dói e acaba matando células boas também. Paula.
Pegando aqui alguns ganchos, né, para a nossa conversa, muito boa tarde, sempre um prazer falar contigo, até sobre esse cenário todo aí da Argentina, como você muito bem falou, né, alguém vai se machucar em algum momento com um choque tão importante assim, tão grande em relação ao cenário econômico. E em relação a isso, até mesmo, a gente sabe que por mais que a economia esteja caminhando, ela retrocedeu muito, né? Então foram 10 passos para trás, alguns poucos para frente. E ainda existem vários desafios na economia argentina, principalmente em relação a desemprego, altos níveis de pobreza por lá. Como que você avalia a capacidade do governo em lidar com essas questões? Até porque, né, nesse choque que você falou, as pessoas ainda seguem com uma percepção ruim, né? Até com algumas questões de desabastecimento, de algo que esteja implicando ali na economia argentina. Nessa balança, né? O governo Milei, o presidente, tem essa capacidade ou tem essa perspectiva de entregar nesse mandato ou entregar nesses próximos anos o que está prometendo? A gente está vendo alguns choques, né? Mas será que são suficientes para chegar lá? Veja, eu utilizo a frase de Maquiavel, ou seja, você quer fazer o mal, faça tudo de uma vez, não vai fazer aos poucos, que senão a sociedade reclama demais. Então, veja, vamos depreciar o câmbio, vamos liberar o preço, vamos cortar subsídio, vamos falar para o Banco Central parar de imprimir moeda, vai ser difícil, vai ser complicado, mas isso tem que ser no curto prazo. É aquela coisa, você está em lua de mel com o Milei, 49% está aprovando, vamos dizer, 50%, metade da população na última pesquisa está aprovando. Mas é óbvio que se você continuar com 60%, 70% da população em miséria, o Milei não aguenta, ele já não tem, ele pode até ter eventualmente maioria no Congresso, mas no Senado ele não tem. Mas é óbvio que Congresso e Senado, apesar de você ter maioria, a gente sabe como é que funciona a política, entre aspas. São todos gelatina, ou seja, eu fico de olho na popularidade e se a popularidade continua subindo, eu voto a favor, a não ser os extremistas. Se a popularidade do presidente cair, você acaba votando e tirando ele via impeachment ou por algum momento. Então, eu acho que tem que durar pouco, não pode fazer paulatinamente durante 4 anos, que isso não vai dar certo. É maldade de uma vez por todas. Faça tudo o que tem que fazer e vamos colher os frutos lá na frente. Dói, mas destruíram o país. Reconstrução machuca, dói, é chato. Quando você vê a turma da limpeza entrando, isso é complicado, mas não tem outro jeito. Então, a conta que a gente fala aqui é, olha, macroeconomicamente, você não vê outra alternativa. É questão de, oxalá, as pessoas aguentem. Eu sei, é difícil, pelo amor de Deus, ficar na miséria, você não come, etc. Mas o que podemos fazer? Se o Milei cair, certamente não vai entrar um novo Milei com a mesma a política macroeconômica. Vai voltar o peronismo, prometendo mundos e fundos, vão voltar a imprimir moeda e você fica anestesiado. Eu te aumento o salário, eu te dou subsídio, não tenho dinheiro, não há plata, não tem problema. Manda imprimir, aquele subsídio, aquele aumento de salário que você deu é corroído no mês seguinte. Manda imprimir mais ainda. Volta tudo como está. Não tem outra saída. Vão cair pessoas no meio do caminho. Vamos ver se o próprio Milei não cai. Se ele fizer tudo rápido, acho que existe uma chance. Se ele fizer muito devagar e começar a perder a credibilidade, a popularidade, aí ele cai. Ô Dumas, inclusive, falando em popularidade, falando em reconhecimento, o próprio FMI, né, fez elogios aí a essa condução, né, do Milei
na questão econômica. O que isso traz, né, de benefício? Porque a gente sabe, o FMI sofre efetivamente de algumas partes críticas, até por ou participação de mais ou participação de menos na condução de algumas políticas econômicas, talvez até as críticas em relação a um patamar que estaria superior, né, e dando pitacos aqui e ali. Mas, enfim, o que isso acaba significando até para essa condução, até chancelando essa condução da política econômica por parte de Milei? É um bom sinal, Dumas? Veja, é um bom sinal, mas a gente precisa deixar claro o seguinte: o FMI sempre foi, desde a década de 80, uma persona absolutamente não grata na Argentina. Só que a gente precisa entender que o FMI é um Fundo Monetário Internacional, ele tem um objetivo. Aí a gente pode entender, por exemplo, lendo um pouco o que Paul Krugman fala, ganhador do Nobel da Economia, o Banco Mundial, o FMI, certamente acaba sofrendo crises existenciais. O que eu quero dizer com crise existencial? Porque essas instituições, elas foram formadas no fundamento, na fundação, ou seja, na Constituição de Bretton Woods, que foi feito o Banco Mundial, o FMI. E John Maynard Keynes, junto com Harry Dexter, em 1944, decidiram montar o Banco Mundial, o FMI, falando, olha, como o nosso câmbio vai ser fixo, eu vou ter a paridade lastrada em ouro, 35 dólares, você pode emitir 1 onça de ouro, com 1% de depreciação e 1% de apreciação, eventualmente pode ocorrer desequilíbrios estruturais na economia dos países participantes de Bretton Woods. E Keynes falava, se ocorrer algum problema, nós vamos usar o FMI para ajudar esses países. Então, veja, só que no final das contas, o FMI, teoricamente, ele é um banco. Ele tem cotas de outros países. Se eu te emprestar, eu quero receber de volta. Ah, mas você não foi constituído para me ajudar? Fui, mas eu quero meu dinheiro de volta. Então, olha a crise existencial dessas fundações, dessas instituições pós-Bretton Woods. Você foi formatado para ajudar quem entra no desequilíbrio estrutural, ao mesmo tempo você age como um banco. E um banco acaba pedindo covenant. Falou, olha, eu te empresto, mas eu quero saber, na linha do tempo, se você vai gerar, vamos pensar aqui no crédito, fluxo de caixa para pagar minha dívida, que senão fica complicado. E o que você está fazendo ao depreciar o câmbio, ao soltar o preço, é justamente o que eu, como banco, com o chapéu de banco, eu preciso para que você pague. Então, eu te dou mais dinheiro, eventualmente, porque eu sei que você está cumprindo mais ou menos a cartilha e eu estou te ajudando a passar por isso, mas não quer dizer que isso é uma doação, como eventualmente John Maynard Keynes e Harry Dexter poderia ter achado que ao fundar o FMI e o Banco Mundial seria apenas para ajudar. É para ajudar, mas ele é um banco. Banco cobra e banco quer o dinheiro de volta. Então existe essa crise existencial e até no Brasil, por exemplo, na minha época, quem não se lembra, tem que ter uma idade, né? Da Ana Maria Ju, quando vinha na década de 80 no Brasil brigar com todo mundo e fazer as cartas de intenções, e a gente deliberadamente não atendia a nenhuma carta de intenção depois da crise de 1982, com o problema dos petrodólares reciclados, que tomamos dívida adoidado pelo segundo PND de Geisel, depois que perdemos a eleição da Arena com o MDB para o Senado brasileiro. Felipe, um pouquinho de história para a gente ver por que o FMI é odiado na América Latina como um todo. A gente lembra da década de 80 e a Argentina, por exemplo, graças a Deus, nós paramos de tomar dinheiro do FMI. A última vez foi quando teve a saída da âncora cambial, 1998, 1999, não somos mais. Mas a Argentina nunca conseguiu sair de vez. Ela sempre esteve, então ela é uma persona não grata, porque você vê, veja, levanta a arquibancada falar mal do credor. Levanta a arquibancada quando o credor chega para você, Felipe, e fala, olha, eu quero que você não gaste muito,
o que você está fazendo é errado, eu te emprestei dinheiro, então, por favor, siga as minhas diretrizes. Aí fica, pera um pouquinho, quem manda aqui? Quem manda aqui sou eu. Então, veja, mas você pediu dinheiro emprestado para mim, então estou te colocando covenant. Se você não quer, não bata mais a porta. Não peça dinheiro para mim. Olha a crise existencial dessas instituições pós-Bretton Woods. Importante leitura, viu, Dumas? E se receber um elogio, talvez, né, mude um pouco dessa percepção. Ou até mesmo é aquela lá, tá indo direitinho, viu? Continua assim que você vai ter o dinheiro para me pagar e ficaremos amigos, continuaremos amigos, porque se fizer errado não vai ter dinheiro para pagar. Então é melhor ter o dinheiro do que não ter o dinheiro, como você muito bem falou. Fui pesquisar, viu, quem era a Ana Maria Ju, aqui a chilena, depois vou ler a história dela. Ela e pelo que eu li aqui, outras damas de ferro do FMI na América Latina. Fica a lição, viu, Dumas? Lição de casa aqui. Você, como um bom professor... Eu lembro dela. Quando ela chegava... Eu lembro dela. Quando ela chegava, era uma briga no aeroporto. Todo mundo xingando. Ela falou, mas eu sou uma técnica do FMI, não adianta brigar comigo. Era a capa da antiga revista Manchete, enfim, eu lembro. E eu odiava um FMI. Não vou falar que eu não lembro, mas eu acho que a Paula se recorda ainda. Dumas, não lembro, agradeço demais. Dumas, ele tá pegando no meu pé hoje, mas deixa ele comigo, viu? Deixa ele comigo. A Paula não lembra. Deve se lembrar vagamente. Não, pior que eu não lembro mesmo, de verdade. Mas eu gostei até mesmo o Felipe falando aí agora, eu fiquei interessada. Vou ler o livro, com toda certeza. Vou procurar aí entender um pouco mais do tema. Sempre muito bom falar contigo, Dumas. Prazer é meu, estou sempre à disposição. Até mais.